Vamos lá, irmãos. Vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos. Nós vimos pouco, eu vou passar bem rápido mesmo, só porque essa aula ela continua a anterior, então esse ponto de parada não estava programado. E aí eu vou fazer uma recapitulação para vocês se integrarem aí, né? Graças a Deus nós temos essa possibilidade de gravar, os irmãos podem assistir. Então eu mexi um pouquinho mais nas aulas, né? A graça de poder ter um pouquinho mais de tempo por não ter terminado a última, porque é possível fazer revisão e fazer alguns acréscimos, então isso é bom. Vamos rever o que nós vimos na primeira aula. Lembrando que essa introdução à escatologia reformada é uma introdução, mas ela está se tornando um pouco mais substancial, pela necessidade mesmo. Nós só estamos estudando por causa dos dois capítulos finais da confissão. Lembrando aqui da estrutura da confissão. Ela é dividida em 4 sessões. Essa estrutura ela se encontra lá naquele livro Introdução à Confissão Batista de 1689, publicado pelo Estandarte de Cristo. Então, um livro também pequeno, 110 páginas, 120 páginas, mas excelente, fenomenal, para nós entendermos o contexto histórico, o teor teológico da confissão, como a confissão é estruturada. Às vezes nós nos questionamos por que ela fala sobre esse assunto nesse capítulo aqui. Então ele mostra o contexto puritano da confissão, é muito boa. Então nós vemos aí essa estrutura, e a sessão final é a sessão sobre o mundo que há de vir, as últimas coisas, ou é aquela sessão que se detém em assuntos escatológicos. O que nós vamos ver também, se hoje nós tivermos tempo, é que, embora tenha 2 capítulos que falem especificamente sobre assuntos escatológicos, sobre assuntos que há de vir, das coisas que há de vir, nós vemos implicitamente essa perspectiva escatológica passando em alguns capítulos da confissão, né? Nós vamos olhar isso também. Então, somente por causa desses 2 capítulos, dessa sessão, nós estamos estudando. Para quê? Para a gente não ver esses capítulos no vácuo, né? Então, é um assunto que tem muito ruído, né? Nós vemos, por ser uma área cinzenta das Sagradas Escrituras, em que cabe muitas interpretações, nós vemos alguns extremismos acontecendo nessa área, e aí por causa disso nós precisamos ter um fundamento um pouco mais sólido, um pouco mais substancial, para a gente entender um pouquinho de por que esses capítulos estão aí, o que eles querem falar especificamente, e perceber que essa não é a unanimidade da igreja hoje. Existem muitas vertentes, muitas visões sobre como será o fim. Então, é uma área de muita especulação, irmãos. Muita especulação, né? Então, e nós vamos ver como isso nasce. Por que há as especulações e como nós devemos chegar a uma visão escatológica, né? Ela é o resultado de uma coisa. Nós não começamos nela. Ela é o resultado de algo. A nossa perspectiva sobre escatologia é o resultado de uma forma como nós enxergamos as Escrituras, né? O que acontece hoje é o inverso, né? As pessoas têm uma posição escatológica sem saber como enxergam as Sagradas Escrituras. Ok. Então, nós vimos que o capítulo 31 e 32 forma a seção final da confissão sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Então aqui ele fala do estado intermediário. O estado intermediário é aquele estado depois da morte e antes da ressurreição. Então o capítulo 31 fala sobre isso. O capítulo 32, que é o último capítulo da confissão, fala do juízo final, né? Embora esse assunto seja cheio de ruídos,
e seja um campo de batalha muito grande, nós vemos essa unanimidade nas 3 confissões, né? A confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a Confissão Batista de 89. Então isso nos mostra que naquele tempo a ortodoxia cristã, né, que a doutrina fiel às Sagradas Escrituras, estava unânime nesses assuntos que trata nesse capítulo aqui. Nós vamos ver uma leve divergência mais lá na frente, só em outro capítulo, né? Então, em síntese, escatologia é a junção de 2 palavras, eschatos ou eschatos e logos, que aqui pode ser entendido como logia, né? Então o último, o final e a declaração, o tratado, o estudo das últimas coisas, né? Nós vemos que a história cristã, ela não desenvolveu doutrinas pelo seu bel prazer, né? Não tenho nada para fazer aqui, né? Eu tenho vontade de estudar as Sagradas Escrituras, eu vou ver o que a Escritura, eu vejo que esse tema se repete nas Sagradas Escrituras. Eu vou ver como as Sagradas Escrituras desenvolve esse tema. Eu vou sistematizar, eu vou organizar esse ensino em uma doutrina. E aí formam-se as doutrinas cristãs. Nós vimos que não é isso. Na história da igreja, a igreja, os teólogos, eles se preocuparam com doutrinas que eram necessárias para aquele tempo. Doutrinas que eram necessárias o desenvolvimento, o debate, para resolver problemas do tempo que eles estavam enfrentando. Então, eles não iam deixar de estudar as Sagradas Escrituras para formar uma convicção doutrinária, uma convicção de um tema bíblico, simplesmente porque eles queriam, e deixariam assim de lado as dificuldades que eles tinham do seu tempo. Eram ataques contra a igreja, eram ataques contra a fé cristã. Nós vemos no início da igreja cristã, especialmente na época da Reforma, o desenvolvimento de muitos catecismos, muitas confissões, e para ensinar essas confissões, os catecismos. Por quê? Porque a ideia era de ensinar aquela doutrina que era abraçada por aquelas igrejas, por aqueles teólogos, por aqueles ortodoxos, para assim ou se defenderem no início da igreja ou se diferenciarem de seitas, de grupos heréticos, né? Então nós vimos que no século II é o século dos apologetas, onde existia a necessidade de defesa da fé cristã diante do Império Romano, para mostrar que a fé cristã não era inimiga ou não era um perigo para o Império Romano. Nós vemos os séculos III e o século IV, desenvolvimento sobre a doutrina de Deus, a Trindade, Cristologia. No século V, ali em Agostinho, nós vemos o desenvolvimento da antropologia, ou da perspectiva do que as Sagradas Escrituras tratam a respeito do homem, o seu nascimento, a sua concepção. Ele nasce bom, ele nasce completamente mal, é o meio que faz ele mal, portanto também foi tratado a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, um embate aí entre Agostinho e Pelágio. Do século V a século VII nós vemos mais desenvolvimento sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do século XI até o século XVI, que é a Reforma Protestante, nós vemos aí o tratado sobre a expiação, e dentro desse século ainda, como a redenção chega até nós. Então nós vemos ali a doutrina do purgatório no século II, século III sendo desenvolvida. Por isso é tratado dessa questão da expiação, como nós expiamos os nossos pecados, como os nossos pecados são expiados. E aí nós vemos isso sendo desenvolvido com os pré-reformadores, com aqueles que fizeram pequenas reformas que foram a faísca para aquilo que aconteceu em Alemanha, em Lutero, e o tratado mais específico ali na Reforma Protestante acerca da redenção, da justificação por meio da fé e aí por diante. Então, ao longo da história da igreja, já havia algumas convicções. Então, não pensemos que, por exemplo, a fé cristã, nesse período, era uma fé cheia de buracos, cheia de gaps, cheia de lacunas. Não era. Então, eles já tinham convicção, mas não havia necessidade
de formular a doutrina que não correspondesse à necessidade da época, mas eles já tinham seu entendimento ortodoxo, bíblico sobre isso. Alguns tinham algumas deficiências, mas a fé cristã estava sendo formada ali. Então, por isso que é muito importante quando nós estudarmos a história, nós devemos entender o contexto que aquele grupo de cristãos estava inserido. Que caso contrário, nós seremos muito duros e seremos insensíveis às lutas que eles estavam travando. Quando nós olhamos daqui, vemos tudo desenvolvido, temos o entendimento do que é herético, do que não é, do que é erro, o que não é. Lá eles não tinham, lá eles tinham que desenvolver tudo eles mesmos, eles não tinham um livro para ler, eles não tinham um dicionário para ler, eles não tinham aulas, não, eles mesmos tinham que desenvolver. Então eles não tinham subsídio para ajudá-los, eles mesmos tinham que desenvolver doutrina segundo o estudo das Sagradas Escrituras. Então, quando nós estudamos, nós temos que ter essa noção. Eles já tinham por isso nós encontramos alguns erros, algumas dificuldades em alguns pais da igreja. Durante a Idade Média, que vai no século V até o século XV, por aí, nós encontramos também alguns teólogos, que até nós citamos, até Agostinho, por exemplo, nós encontramos alguns pontos bem difíceis mesmo em Agostinho. Nós encontramos pontos difíceis também em muitos reformadores, apontando ali o Império Romano, a Igreja Católica Romana, até mesmo o Papa como o anticristo, não um tipo de anticristo, mas o anticristo que haveria de vir, porque naquele tempo quem tinha poder ali era a Igreja Católica Romana. Então, e quem tinha poder sobre a Igreja era o Papa. Então dava para entender por que nas confissões reformadas e calvinistas nós encontramos apontando, por exemplo, como nós vimos aqui, que o anticristo, né, ali era o Papa. Então nós precisamos compreender como isso acontecia. No século, a escatologia não estava nesse período, como vocês observaram. Não era uma necessidade da igreja discutir as últimas coisas. Isso aconteceu no século XIX, ela só entra em cenário no século XIX, só que ela entra, lembra lá do espírito da época, lembra do contexto em que uma doutrina é desenvolvida. Então imagine aí, irmãos, imagine a ortodoxia, o ensino fiel das Sagradas Escrituras sendo desenvolvido em meio a um campo de batalha gigantesco, em meio a inúmeras armadilhas, inclusive intelectuais, inclusive culturais, em que se você pensasse de forma divergente deles, você era considerado um alienado, um retrógrada, uma pessoa inocente. Por exemplo, no século da razão aqui, no século... O iluminismo começou no século XVIII, logo depois do período puritano ali, e aí veio o iluminismo, a era da razão, e se vocês pensassem em qualquer coisa sobrenatural, no meio intelectual, no meio acadêmico, você era considerado infantil. Como pode você, uma pessoa tão intelectual, tão culta, acreditar em milagres, em relatos sobrenaturais, né? Então nós temos que entender isso, porque se há uma coisa que existe na escatologia, são eventos miraculosos, eventos sobrenaturais. Aí então a dificuldade, né? De nós entendermos o que é literal, o que não é, o que é simbólico, o que não é, o que é espiritual, o que não é. Por isso tanta especulação. Só que aquele tempo, a modernidade, a época da razão, conseguiu forjar um artifício para, mesmo estudando escatologia, uma área de extremo simbolismo, colocar de tal forma que o homem moderno, o homem racional, pudessem receber. Então, o estudo da escatologia nasce nesse meio, nasce nessa área, né? No meio do liberalismo teológico. E aí, o desenvolvimento de algumas teologias, e com essas teologias, o estudo da escatologia. Então, teologia que era construída sobre uma estrutura moralista, sobre uma estrutura empírica, sobre uma estrutura experiencial. A ressurreição de Cristo acontece aqui,
Não quer dizer que ele nasceu, ele ressuscitou para mim, acontece aqui no meu coração, assim como a volta dele acontece aqui também. Acontece para mim interiormente no meu coração. E aí nós vamos ver mais na frente sobre isso. E é no século XX que nós vemos, nesse século XIX, nós vemos o liberalismo, mas o resgate da ortodoxia sendo iniciada, mas é no século XX que nós vemos doutrinas mais assertivas, mais bíblicas a respeito da escatologia. Os irmãos podem prestar atenção que foi bem aí, nós estamos no século XXI. Né? Então, é no século XX que nós vemos os pontos cardeais da escatologia, os pontos fundamentais da doutrina do fim sendo colocados em pauta. São pontos que, havendo divergência, há separação de ortodoxo e heterodoxo, de fiéis às Sagradas Escrituras e hereges, que é a morte. Todos temos que morrer. O estado intermediário. O estado intermediário, nós não dormimos, nós não estamos inconscientes, nós estamos com o Senhor nos céus. Né? O céu não é um lugar, né? O céu é o lugar da habitação de Deus, não é um local geográfico, é o lugar da habitação de Deus. Nós vemos a teologia construindo sobre céu e inferno, o céu como lugar da habitação de Deus, sendo lá em cima, e o inferno sobre o local da habitação dos mortos, do Sheol, sendo aqui embaixo, porque era uma forma de mostrar a grandeza e a exaltação de Deus e a pequenez e a inferioridade do inimigo. Né? Então, a teologia judaica construiu essa perspectiva que é permeada em todas as Sagradas Escrituras também. Então, todos têm que morrer. Existe um estado de consciência, um estado intermediário de consciência. Cristo retornará, literalmente ele retornará, não é um retorno interior, ele realmente retornará. Haverá sim ressurreição dos mortos, não é algo experiencial, nós já ressuscitamos para Cristo, né, interiormente. Haverá literalmente ressurreição dos mortos. Os salvos vão gozar da eternidade com Cristo e os ímpios do castigo eterno. Portanto, há um inferno. Quem defende que não há um inferno não pode ter comunhão conosco, é um herege. Quem defende que não há inferno são aqueles, por exemplo, aniquilacionistas, testemunhas de Jeová, são os adventistas, que defendem tanto essa perspectiva da aniquilação, do sono da alma e da não existência do inferno. Então, dentre outras coisas, eles não são nossos irmãos, dentre outras coisas, né? E há um estado final, né? Novos céus e nova terra. Ok. Escatologia, o termo propriamente dito, ele é relativamente novo. Nós vemos aí ele cunhado no século XVII, e nós vemos ele sendo citado em 1845, portanto, no século XIX, e no início do século XX ele ganha uma definição de verbete num dos dicionários mais conhecidos ali e mais utilizados daquela época. E aí, escatologia, na perspectiva reformada e mostrando um propósito redentivo, pode ser entendido da seguinte forma. Jeffrey Johnson, nesse livro que eu mencionei para os irmãos, Os 5 Pontos do Amilenismo, ele diz assim: a escatologia não se preocupa apenas com os eventos do final dos tempos. De modo mais significativo, se preocupa com o fim e o propósito divino de todos os eventos históricos. Então, a escatologia ela traz para a gente mais do que um desejo por desvendar um mistério, traz para nós um propósito. Existe um propósito ainda não consumado no plano de Deus. Deus tem que consumar o seu plano. Existe um plano em execução. Então, mostra-nos esse propósito. A escatologia ela é dividida em duas áreas, a individual e a geral. A individual é tratada no capítulo 31, onde nós vemos a morte física, a imortalidade da alma, a condenação eterna, o estado intermediário, e a escatologia no seu âmbito geral. É aquilo que não acontece, aquilo que não se relaciona simplesmente a um indivíduo, né?
mas aquilo que acontece com a criação como um todo. Isso é tratado no capítulo 32, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estado final com novos céus e nova terra. Pronto, nós vimos isso na aula passada. A aula está gravada, os irmãos podem ter acesso. Microfone aqui para o irmão Robert, por favor. Alô? Pronto. Pastor, essa questão da fase intermediária, que Paulo fala algumas vezes que dorme. Como é que eu posso entender essa parte que Paulo fala que dorme nas cartas, né? Certo. A dormir é usado como, chama-se de eufemismo, né? Diferentemente da hipérbole, o dormir é um recurso semântico para falar de forma eufemística da morte, né? É o fato de que o nosso corpo descansa, né? Por exemplo, nós falamos isso hoje, é quando alguém morre e aí a pessoa diz assim, ele está no lugar melhor. Isso é um eufemismo, né? Ele está no lugar melhor, ele está descansando, né? Ele está descansando. Então, é usado a simbologia do que acontece no corpo, né? Ele simplesmente, né, deita ali e dorme, né? Então, os que dormem, né? Então, os adventistas, por exemplo, que defendem o sono da alma, ele usa a literalidade dessa palavra mesmo, né? Porque os que dormem, há muitos que dormem, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, daqueles que comem e bebem sem discernir o corpo e o sangue, né? Por causa disso, há muitos que dormem, né? Ele está falando ali da morte mesmo, né? Ele está falando de forma eufemística mesmo, mas dormir ali não significa, não é literalmente dormindo, né? Porque nós encontramos outras passagens, né, que falam, por que nós não entendemos que ali é um sono literal? Porque nós encontramos outras passagens que mostram claramente que logo após a morte, imediatamente nós estaremos com o Senhor. Lembra do ladrão da cruz ali? Quando o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Aí nós entramos em campos de narrativa. Na guerra de narrativas, meus irmãos, o poder da eloquência vence para aqueles que não estão abertos para aprender. Por isso que nós vemos tantos debates em que um tenta convencer o outro e não há aprendizado, a não ser para aqueles que assistem, né? Por exemplo, o que é que os adventistas dizem nessa passagem? É o seguinte, ok, quando você dorme, você vê a noite toda passando? Não, você fecha o olho e quando abre você está quando? De dia. Então, quando Jesus diz que hoje mesmo estará comigo no paraíso, é porque essa lacuna de tempo não foi observada por ele porque ele está dormindo. Quando ele fechar o olho, ele não terá noção do tempo que passou e quando ele abrir, é como se imediatamente ele já estivesse com o Senhor. Mas essa grande lacuna não foi experimentada por ele, assim como nós não experimentamos a noite toda quando nós dormimos. Então, é que nem no direito, né? A Constituição permite alguma coisa ou não, dependendo da oratória do advogado, né? Então, é a mesma coisa, né? O problema dessas interpretações é porque ela vem de relatos proféticos, né? Então, os adventistas, eles se apoiam muito nos relatos proféticos da profetisa deles, né? Eles reconhecem como profetisa mesmo a Ellen White, né? Inclusive que tinha povos em outros planetas, existiam outros Adões que não caíram, o único que caiu foi o nosso da Terra, os outros estão vivendo aí no Éden deles, o nosso foi que caiu, então o nosso foi um vacilão, rapaz, né? Porque não foi outro, né? De outra, né? Então, essa ideia, então tudo isso vem de relato profético. O que acontece? Para colocar os relatos de Ellen White ao peso das Sagradas Escrituras, eles consideram a Ellen White uma profetisa e as palavras dela com um tipo de revelação divina. Embora em público, para não adventistas, eles não coloquem ao pé de igualdade aos relatos das Sagradas Escrituras, a revelação divina, mas na igreja deles, no ensino deles, na literatura deles, é isso que eles fazem, né?
Então, eles não podem proclamar abertamente as heresias deles. Porque se eles fizerem isso, eles perdem a porta de entrada para fazer prosélitos. Então, eles não podem fazer isso. Eles perdem a porta de entrada. O fato de muitos considerarem os adventistas cristãos, irmãos, é justamente um artifício deles que funciona de porta de entrada para que eles entrem e ganhem batistas, presbiterianos, assembleanos e assim por diante. Então, o lance é perceber essa literatura. Pode falar, Jorge. E, pastor, também tem essa questão do eufemismo aí, ele, do ponto de vista gramatical, não sei se é gramatical, né, mas ele não faz sentido quando ele não serve para aliviar uma condição ruim, né, uma situação ruim. Né? Então, por exemplo, utilizar um eufemismo para falar sobre aquele que está esperando o Senhor, né, esperando o dia, o paraíso, esperando estar com o Senhor, perde o sentido a utilização do eufemismo. Né? Eu queria estar dormindo, eu queria estar com o Senhor. Exatamente. Né? O eufemismo é sempre voltado para a morte física mesmo. A expectativa mesmo, né? de Paulo em Filipenses ali. Isso né? mesmo. Era para dormir ou era para estar com o Senhor, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Vamos nós. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui, eu falei muito sobre dispensacionalismo na última aula. E a Amanda ela veio me questionar aqui algumas coisas do dispensacionalismo. Então, eu acabei falando muito, porque eu já falei muito sobre isso, mas alguns podem não compreender muito bem o que é dispensacionalismo, né? Até trava a língua você falar 3 vezes. Então, dispensacionalismo, ele faz contraste com o aliancismo. Ele faz contraste com o pactualismo. São 2 formas de enxergar o plano de Deus. O dispensacionalismo, que vem de dispensação, que vem de oikonomos, ou economia, ou administração. É a forma de Deus desenvolver o seu plano, o plano da redenção, ao longo da história, através de dispensações, períodos de tempo em que Deus se relaciona de uma forma com o homem e revela progressivamente o seu plano. Isso eu já estou sendo muito bondoso aqui, porque eu estou considerando o dispensacionalismo no seu único versão. Estou sendo muito bondoso, né? Porque no dispensacionalismo existem 3 versões. O clássico, que pode ser chamado também de tradicional. O revisado, que é uma ponte. Alguns não consideram uma versão, porque é uma ponte de revisão dos erros do dispensacionalismo tradicional para chegar no dispensacionalismo progressivo. Nas 2 primeiras versões, o dispensacionalismo tradicional e clássico, os teólogos diziam claramente que os teólogos dispensacionalistas diziam claramente que as dispensações eram períodos de teste para o homem, em que o homem não passava, era reprovado e Deus agia novamente de uma forma diferente. Inclusive, na perspectiva dispensacionalista tradicional, né, revisada, a perspectiva era de que no Antigo Testamento o homem era salvo por meio das suas obras, pela obediência à lei, por isso ele era salvo. Houve a necessidade de revisões, por isso veio o dispensacionalismo revisado no início da teologia bíblica, do estudo da crítica textual, da teologia bíblica, onde muitas literaturas foram desenvolvidas, e aí essas literaturas elas lançaram questionamentos para o dispensacionalismo. O dispensacionalismo teve que responder esses questionamentos, por isso houve uma revisão do seu sistema. Essa revisão continuou e deu à luz em 1980 o dispensacionalismo progressivo, com o lançamento do dispensacionalismo progressivo de Craig Bazin e Darren Bock. Então, olha o desenvolvimento. O dispensacionalismo nasceu no século XIX. Nós vemos ainda o seu desenvolvimento. Definir dispensacionalismo é muito difícil, porque cada teólogo tem uma definição diferente do dispensacionalismo. Cada um. A definição mais básica é essa que eu dei para vocês. Enquanto Deus, no aliancismo, desenvolve o seu plano redentivo com o homem através de alianças. Mas também no aliancismo existem dispensações. Só que a forma como eu defino dispensação não é estrutural ou prioritário como eu defino a aliança.
Porque a estrutura do plano de Deus é sobre alianças. No dispensacionalismo é o oposto. O dispensacionalismo entende que existem alianças, mas a estrutura do plano de Deus é desenvolvida por meio de dispensações, em que ele se relaciona de uma forma com o ser humano, e em cada dispensação, em cada administração, Deus progressivamente revela o seu plano. Esse é o dispensacionalismo progressivo, certo? Então, não existe diferença, por exemplo, dispensacionalista arminiano ou dispensacionalista calvinista, não existe esse tipo de diferença. É incongruente você ver um dispensacionalista pedobatista, né? Também não existe essa teologia no campo dispensacionalista. Massivamente, existem muitas incongruências aí, né? Tem gente que faz tudo, né? Mas o dispensacionalismo é uma perspectiva nascida no meio credobatista, né? John Nelson Darby, que é o fundador do dispensacionalismo, em 1800 e alguma coisa, ele era presbiteriano. Só que, entenda lá, né? Naquele período lá existia o liberalismo teológico. Então, o que é que eles fizeram? Eles, de forma interdenominacional, eles começaram grupos de estudo. Esses grupos de estudos não estavam ligados em denominação, não estavam ligados em pontos teológicos que separavam, porque a igreja já estava completamente separada. Eles formaram os grupos de estudos, irmãos de Plymouth. Esses grupos de estudos tinham pessoas de todas as denominações, eram leigos, não eram pessoas formadas academicamente, até porque naquele tempo a academia dava luz a teólogos liberais, porque a academia estava tomada de liberalismo. Então o dispensacionalismo nasceu desses grupos de estudo. Então daqui nasceu também perspectivas pietistas, né? Perspectivas muito espiritualizadas, muito ligadas a dispensações. Daqui se desenvolveu o pentecostalismo na Rua Azusa em 1900 e um pouquinho também, por causa dessa busca por experiência, essa busca por coisas novas. Também o dispensacionalismo, ele tem na história respingos de profecias, né? Por exemplo, o pré-tribulacionismo nasceu com a profecia, né? Então nós vemos isso aí. Então, o dispensacionalismo ele faz um contraste com o aliancismo, né? O dispensacionalista ele lê as Sagradas Escrituras de uma forma diferente que o pactualismo lê. Eu não estou dizendo questões básicas, certo? Eu estou dizendo no desenvolvimento do plano de Deus. Ele observa o progresso da revelação de uma forma diferente. Por exemplo, o dispensacionalista necessariamente coloca algum tipo de prioridade nas doutrinas do Antigo Testamento sobre o Novo. As doutrinas do Novo Testamento não sobrepõem as doutrinas do Antigo Testamento. Qual é a incongruência? Qual é a dificuldade? Porque é difícil enxergar o progresso da revelação aí. Se existe um progresso da revelação, como existem as prioridades ainda de uma revelação anterior e não a superior, que é o Novo Testamento. Vocês concordam comigo? O Novo Testamento vem muito depois. No Novo Testamento, nós vemos os tipos das sombras que haviam no Antigo. Então, o dispensacionalismo ela tem essa característica de descontinuidade. O que é descontinuidade? Essa doutrina do Antigo Testamento não encontrou a sua continuidade no Novo. Ela, por isso, por não ter encontrado a sua continuidade no Novo, o seu desenvolvimento no Novo, por isso, algumas profecias aqui do Antigo precisam ser cumpridas ainda. Por isso que o dispensacionalista ele é necessariamente um pré-milenista. Ele acredita que deve haver um lugar onde essas profecias se cumprirão. Onde é esse lugar? No milênio. Necessariamente. Vocês estão entendendo, irmão? Ok. Os irmãos entenderam a questão do dispensacionalismo, do aliancismo? Tem 7 aulas, tem 11 aulas no YouTube que fala sobre isso. 3 aulas falam só sobre dispensacionalismo. Pastor, aí no caso, essas profecias que eles falam do Antigo Testamento, para o aliancista, já foram cumpridas, já foram em Cristo? Cumpre-se na igreja. Em Cristo ou na igreja. Aí qual seria o exemplo que eles falam digamos que eles falam que ainda vão ser cumpridas e que o aliancista fala que está sendo cumprida na igreja?
Você pode dar um exemplo? Deixa eu reduzir, se eu sintetizar 3 aulas aqui. Ixi, não. O exemplo é o seguinte, é porque o aliancismo entende que o descendente de Abraão tinha 2 descendências. A descendência física e a descendência espiritual, naquele pacto abraâmico. Nós vamos ver aqui. O descendente, as promessas que foram feitas a Abraão e a descendência de Abraão encontram sua realização em Cristo Jesus. E se nós somos descendentes em Cristo, então as realizações daquelas promessas acontecem na época da igreja, porque nós somos descendência de Cristo Jesus, entende? Então, por exemplo, nós enxergamos que o templo agora somos nós. Nós enxergamos que a terra prometida não é a terra de Israel, é o novo céu e a nova terra. Nós enxergamos que, por exemplo, em Ezequiel diz que o templo será reconstruído e os sacrifícios restaurados. O aliancismo não vê a necessidade de um novo período de sacrifícios e de templo se o Senhor Jesus já fez a consumação do sacrifício perfeito e nós fomos formados templo do Espírito Santo. Então, qual é a necessidade de haver um milênio para ser reconstruído o templo e ser restaurado o sistema sacrificial? Essas são as dificuldades. O que é que acontece? Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, nenhum diz que será no milênio que aquelas profecias do Antigo Testamento serão cumpridas. Mas eles precisam encontrar um lugar para encaixar. Se o milênio será um tempo de paz, em que Jesus governará plenamente e haverá justiça, então, necessariamente, todas aquelas profecias acontecerão no milênio. Mas não existe nenhuma passagem bíblica que diz que a reconstrução do templo, o restabelecimento do sistema sacrificial acontecerá no milênio. Não existe nenhuma. A única passagem que fala do milênio é Apocalipse capítulo 20. Se você tirar Apocalipse capítulo 20, não há milênio. A dificuldade do pactualismo é colocar um capítulo para interpretar toda a Escritura. Essa é a dificuldade. O princípio da reforma protestante é que passagens mais obscuras são interpretadas por passagens mais claras. E não o contrário. Passagens claras têm que ser tornadas obscuras por uma passagem obscura. Você entende? Então, é essa a dificuldade. E por isso que eu realcei aqui para vocês que a minha escatologia, ela flui da forma como interpreto as Sagradas Escrituras. Necessariamente, se eu não fizer isso, eu acabo criando um monstro, né? Eu acabo criando algo que eu não consigo identificar. Então, aí no dispensacionalismo, a dificuldade é porque há uma primazia das doutrinas do Antigo Testamento sobre o Novo Testamento. Por isso, eles fazem diferenciação de Israel e igreja, porque não existia igreja no Antigo, existia Israel. E se existem doutrinas que precisam ser cumpridas, tem que ser cumpridas aonde? Não pode ser na igreja, porque foi prometido para Israel, tem que ser cumprido em Israel. Essa questão, meus irmãos, de que Deus ainda tem um trato com Israel, ela acaba sendo mais empírica, experiencial do que escriturística. Existem teólogos aliancistas que defendem que ainda Deus tem um trato ainda especial com Israel. Todos os estudiosos entendem que uma grande massa dos israelitas irão se converter, irão ser chamados, irão se converter e farão parte da igreja. Todos, né? Romanos 9 a 11, ali, isso é impossível de entender, de não entender. Mas existem alguns que entendem que Deus tem um trato extremamente especial ainda com Israel. A dificuldade, qual é a dificuldade? É porque é algo empírico. O que é algo empírico? Você olha para Israel e vê que ninguém consegue exterminar. Como que ninguém consegue exterminar Israel, meus irmãos? Israel é do tamanho de Sergipe aqui. Israel é uma bolinha. Israel não tem poder. Toda a mídia é contra Israel. Todo mundo é contra Israel. E como
de Israel sai tanta prosperidade, sai tanta tecnologia, como já houve tantas tentativas de exterminar o povo judeu e não conseguem. Então, é algo empírico, é algo experiencial, mas biblicamente é difícil. Agora, é claro que acende uma luz, né? Gera um incógnito aqui. Por quê? Agora, a dificuldade é como eu interpreto isso à luz da Escritura. Se você interpretar, você vai ter que fazer alguma descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. E isso para o pactualismo é muito difícil. É muito difícil. Você vai ter que mudar a sua interpretação, a sua hermenêutica. Você vai ter que mudar. Porque se você entender que não há uma continuidade de construção de povo e a plenitude da construção desse povo se chama igreja, não é que Israel se tornou igreja. É que Israel era um tipo da igreja. Israel era uma sombra da igreja. Quando Deus pensou em povo dele, ele pensou em igreja. Só que isso foi se desenvolvendo. No Antigo Testamento era chamado de Israel. Agora, povo de Deus não é chamado de Israel, é chamado de igreja. Se você fizer uma interpretação de primazia para Israel, você observa que vai ter que ter uma ruptura aqui. Necessariamente. O ponto é, como você vai fazer essa ruptura sem causar uma deficiência na forma como você interpreta as Escrituras? Essa é a dificuldade. E eu entendo que é uma dificuldade mesmo. Porque eu particularmente, é algo que ainda gera uma incógnita na minha mente. Gera, e com certeza eu vou ter que estudar muito mais isso. Porque observando, o fato de nós observarmos gera em nós questionamentos que precisam ser respondidos. Né? Mas é algo difícil, né? Ok, vamos voltar para a escatologia. Debates sobre escatologia. Meus irmãos, embora haja consenso nos pontos cardeais que eu mostrei para vocês na escatologia ortodoxa, as variações... Ok, deixa eu voltar aqui. Uma coisa puxa a outra e tem que falar, né? Dispensacionalismo nasceu no século XIX, certo? Vou mostrar só para vocês para efeito de informação. A primeira Bíblia de estudo foi dispensacionalista. Por isso que ganhou tanta popularidade. Bíblia de estudo de Scofield. Além das conferências proféticas, né? Por quê? Porque tinha essa perspectiva de profecia, de algo a ser cumprido. Então as conferências eram chamadas de conferências proféticas. Por trás dessas conferências eram leigos, não eram acadêmicos, não eram pessoas formadas em teologia. Não tem demérito nisso, mas né, nos faz pensar um pouquinho. Ok, aí esses estudos de irmãos desenvolveram conferências proféticas que ganharam o mundo e dali nasceu a Bíblia de estudo de Scofield. Ninguém tinha Bíblia e muito menos tinha conferências em mãos. Então a Bíblia de estudo era uma conferência nas suas mãos, porque explicava cada versículo bíblico, né? Então essa Bíblia ganhou o mundo aí. Foi em 1909 que essa Bíblia ela foi fundada. Daí nasceram muitos movimentos. Igreja Batista Regular, Igreja Bíblica, Chamada da Meia-Noite, Instituto Bíblico Palavra da Vida, que foram seminários, né? Ganharam o mundo nesses meios, né? Então, observem que é uma tentativa de trazer a ortodoxia de volta. Igreja Batista Regular. O que é regular? Vem do latim regulare, que quer dizer regular por meio de uma regra, ter uma ordem, entendeu? Porque estava tudo desordenado, estava tudo confuso. Então eles são uma igreja pautado em uma ordem, em uma lei. Então tudo isso, né, aquele movimento missionário Baptist Mid-Mission, né, que também é muito conhecido nos batistas regulares, batista bíblico, né? Então eles ganharam o Brasil, ganharam os Estados Unidos e a Inglaterra também através desses movimentos, né? Muitos movimentos missionários. Por isso que o Ocidente, boa parte do Ocidente foi pulverizado pelos dispensacionalistas, né? Ok? Ok, acabou aqui.
Embora haja consenso nos pontos cardeais da escatologia reformada, as variações de entendimento quanto às questões particulares são particulares, mas não são essenciais. O que quer dizer isso? Quer dizer que não são pontos de separação. Aquilo que é essencial não pode haver divergência. Aquilo que não é essencial pode haver divergência, certo? Então, esses pontos particulares, eles não são pontos de separação justamente por entrar nessa categoria da cinzenta das Sagradas Escrituras. Então, quais são os dois pontos da escatologia que há divergência? O milênio e a tribulação. O milênio e a tribulação. Quais são os questionamentos a respeito do milênio? O milênio é literal? Haverá realmente um período em que nós veremos nitidamente paz e prosperidade, e veremos nitidamente o Senhor Jesus Cristo reinando ali, e é um período literal de 1000 anos? Ou não? É um período simbólico, é uma realidade experimentada espiritualmente. Quando ocorrerá? Nós já estamos experimentando ou um evento no futuro? Qual é a natureza do milênio? Para os pré-milenistas dispensacionalistas, a natureza é judaica. O milênio é para os judeus. É onde os judeus terão o templo reconstruído, é onde os sacrifícios voltarão. Para o dispensacionalista, a tribulação tem um caráter judaico também. É o período de perseguição onde Israel se voltará para Deus. Para o dispensacionalista. Em que ordem ocorre o milênio? Ocorre antes da vinda de Cristo ou ocorre depois da vinda de Cristo? São essas discussões. Os irmãos tenham em mente que nós não estamos fazendo análise bíblica aqui, não dá. Essa aqui é uma análise histórica e sistemática. Não dá para fazer uma análise bíblica, porque se nós fôssemos pegar todas as referências bíblicas aqui, nós terminaríamos isso quando? Então não dá para fazer isso. Por isso que eu categorizei como introdução, certo? A questão da tribulação também, quando ocorrerá em relação ao milênio? Ocorrerá antes do milênio, a grande tribulação, ou depois do milênio? A igreja será arrebatada quando? Antes da tribulação ou depois da tribulação? Qual é a natureza da tribulação? Qual é o propósito? Para os dispensacionalistas é judaico. Então, os irmãos observam que existem muitos questionamentos aqui, né? Existem muitas passagens nas Sagradas Escrituras que precisam de resposta. Existem muitos indícios, fortes indícios, irmãos, que existe um fato. Qual é o fato? O pré-tribulacionismo nasceu no século XIX. Isso é um fato. Os pouquíssimos relatos de pré-tribulacionismo na história são bem minguados. O dispensacionalismo nasceu, o pré-tribulacionismo na história. O pré-tribulacionismo nasceu com o dispensacionalismo. Certo? Isso é fato. Dizem relatos de historiadores que o dispensacionalismo nasceu com a profecia de uma jovem, justamente na igreja em que fazia parte John Nelson Darby. Essa jovem, ela é chamada de Margaret MacDonald. E aí essa profecia foi aceita com alta consideração por Irving, esqueci o nome dele, e John Nelson Darby. E aí eles começaram a estudar mais isso, via realmente que fazia sentido na perspectiva deles, e isso se tornou parte integrante do dispensacionalismo, a ponto de dispensacionalismo era sinônimo de pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? É que o Senhor Jesus vai voltar antes da tribulação e a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ela não vai passar pela grande tribulação. Certo? Então, essa foi uma visão profética. E aí, nos dois primeiros sistemas dispensacionais, o clássico e o revisado, era impossível conceber um dispensacionalista que não acreditasse no arrebatamento antes da tribulação. Era impossível conceber. Quando chega no progressivo, que é na sua última versão, isso é irrelevante. Certo? Ok, tinha muito para falar de dispensacionalismo aqui, não vou falar agora, porque não vem ao caso, eu vou falar depois. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa sessão que eu vou começar e terminar agora, eu fiquei muito relutante de colocar nessa aula, né? Porque isso vai prolongar um pouco mais os nossos estudos. Mas a minha relutância ela foi vencida
pela necessidade de mostrar para vocês as várias visões sobre o milênio e a tribulação, né? Então, são gráficos que mostram como acontecerá o fim, a era da igreja e como acontecerá o fim. Nós vamos passar rápido por ela, é mais para efeito de oferecer para vocês informações, vai ficar gravado, vocês podem parar e visualizar. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6, até o 6. O 7 também fala um pouco do milênio, mas até o 6, porque é esse texto que fala do milênio. O ponto maior de discussão é o milênio, irmãos. Por quê? Porque até o século XIX não existia discussões sobre a tribulação. Era unânime que a igreja iria passar pela tribulação. Era unânime. A igreja iria passar pela grande tribulação. Então não havia discussão. A discussão aconteceu em torno do milênio. Quando ocorrerá o milênio? Essa era a discussão. Nós já estamos no milênio ou não? Será um milênio futuro e literal? Ou mesmo não sendo literalmente 1000 anos, mas será futuro? Então, somente no século XIX que nasceram as discussões enquanto à tribulação, somente nisso. Então, a discussão mesmo, ela se envolve em relação ao milênio. E, querendo ou não, a tribulação acaba necessitando do milênio para a sua discussão. Apocalipse capítulo 20 é o único texto que fala do milênio. A nossa dificuldade pactual é por quê? Porque o Apocalipse é um livro muito simbólico, não é não? Então, essa é a dificuldade. Como num livro extremamente simbólico, eu vou interpretar o capítulo 20 de forma literal, sem o simbolismo? Porque eu posso ser literal de acordo com o gênero literário. Por exemplo, eu sou literal com o gênero. Se o gênero é simbólico, eu serei literalmente simbólico, né? O que é que acontece? Para interpretar literalmente Apocalipse, nós vemos os gráficos e as maiores atrocidades pelos dispensacionalistas. Se vocês virem um gráfico sobre as últimas coisas do dispensacionalismo, meus irmãos, você vai querer morrer antes. Meus irmãos, não dá. Eu tive que refazer o gráfico sobre o dispensacionalismo aqui para vocês não se assustarem, porque senão eu ia ter que pedir para Yasmin sair daqui. Não ia conseguir dormir. Por quê? Por causa desse desejo de ser literal onde não deveria ser literal. E aí, sendo literal onde não deveria ser literal, eles acabavam incorrendo em erros grotescos das Sagradas Escrituras. Por isso que eu fiz referência que o dispensacionalismo nasceu em meio a leigos. Por isso que eu fiz referência. Não é um demérito, é claro, mas isso deve nos fazer refletir um pouquinho, não é? Ok, diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Até agora, para a gente, essa referência aqui está falando da obra de Jesus Cristo, certo? E o prendeu por 1000 anos, aqui também. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Ele está amarrado. Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo, na época do Espírito Santo. O Espírito Santo dá um entendimento, o Espírito Santo regenera, né? Aqueles do Senhor são buscados e Satanás não tem mais poder de engano porque o Espírito Santo reina nessa terra. Ok. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, que será a tribulação final e o estabelecimento de novos céus e nova terra. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Isso aqui não tem nada a ver com tatuagem, com chip, com cartão de crédito, não tem nada a ver, né? Isso aqui representa, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos. A mente significa domínio cultural, domínio emocional, domínio sobre você. A mão direita significa domínio, poder, direção, autoridade.
não é chip, não é tatuagem, não é a vacina. Não tem nada a ver, irmãos, né? Isso você encontra no dispensacionalismo. Por que você encontra nos pentecostais? Porque todo pentecostal é dispensacionalista. Todo. Pois é, tem que assistir essa aula aqui. E 1000 viverão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Primeira vez que aparece aqui. Os restantes dos mortos não reviverão. Essa é a dificuldade aqui. Os restantes dos mortos não viverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para os amilenistas, a primeira ressurreição é espiritual. É a ressurreição espiritual. Nós morremos com Cristo e levantamos para a novidade de vida. E essa está a dificuldade. Qual é a grande dificuldade? Como a mesma palavra em Apocalipse capítulo 20 para falar sobre viver, sobre ressuscitar, como a primeira palavra nós colocamos como espiritual e a segunda vez que ela aparece, a mesma palavra nós colocamos como físico. Essa é a grande dificuldade. Vocês entenderam? É a mesma palavra, da mesma forma. Como uma eu interpreto sendo espiritual e como a outra eu interpreto sendo físico, literal. Essa é a dificuldade. E eu não vou responder e nem vocês. Ninguém vai responder, só quando o Senhor voltar. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que para nós é espiritual, para os pré-milenistas é física. É antes do milênio. A primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é para ficar com Cristo. A segunda ressurreição aqui, que é um contraste do capítulo 5 e capítulo 6, está representado de forma implícita, porque o restante dos mortos não viverão até que se completasse os 1000 anos. Por quê? Porque a segunda ressurreição para completar os 1000 anos é a ressurreição para condenação. São aqueles que incrédulos, que não morreram com Cristo, e eles serão ressuscitados para receber o julgamento e juízo. Por isso que é bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda é a ressurreição de condenação. Como a primeira é espiritual e a segunda é física. É aí que envolve o debate. É aí que envolve o grande debate. Ok? Não responderemos. Amilenismo. Vamos ver as visões aqui. Vamos terminar isso aqui hoje, meus irmãos. São 4 slides aí, certo? Vamos terminar hoje aqui. Vamos ver as visões rápidas. Os irmãos, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Já é o dia do Senhor, pode ficar aqui o dia todo, não tem problema. Né? Primeiro, eu trouxe de forma mais... a ordem que eu coloquei aqui foi a perspectiva simples caminhando em seu grau de dificuldade, certo? Dificuldade por causa da quantidade de interações. O amilenismo é um dos mais simples, né? O amilenismo, ele não tem um milênio futuro, nós não esperamos um milênio futuro literal, o milênio ele é simbólico, né? Ele representa um período de domínio de Deus que antecede a sua segunda vida. Esse é o milênio. Então vamos ver aqui. A era que nós estamos é a era da igreja. É a era onde está se cumprindo Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Os irmãos observam que os 1000 anos aqui são interpretados de forma simbólica, não literal, porque já passaram 1000 anos. 1000 anos aqui significa o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Certo? Jesus Cristo vai voltar. Quando Jesus Cristo voltar, haverá a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, os crentes estarão com Cristo. No juízo final, os incrédulos serão condenados, irão para o inferno, eles e o inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre, e será estabelecido novos céus e nova terra. A tribulação ocorre quando? Um pouco antes da volta de Cristo. Um pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo, ocorre a grande tribulação. É o período de intensa perseguição que jamais foi visto. A igreja passará por isso. Observe que a igreja passará por isso. Então Jesus Cristo volta. Quando Jesus Cristo volta, há aqui a ressurreição dos mortos, sejam eles crentes ou incrédulos. Os crentes ficarão com Cristo. Então, é assim, meus irmãos. Jesus Cristo volta.
Os crentes encontram com o Senhor Jesus Cristo nos ares, na ressurreição. Os incrédulos serão ressurretos também, e eles são condenados no juízo final, e o Senhor volta com os cristãos para o estabelecimento de novos céus e nova terra. Né? Esse é o gráfico da perspectiva amilenista. Né? Não tem muita dificuldade. Esse período agora, o Senhor está reinando, Satanás está preso para não enganar as nações, não quer dizer que ele está impossível de fazer a sua obra, quer dizer que o Senhor, né, tem poder, tem domínio sobre ele. Né? Lutero, por exemplo, ele dizia que Satanás está preso na coleira de Deus, né? Nas correntes de Deus. Né? Então, essa é a perspectiva amilenista. Os irmãos percebem que é muito simples. Eu coloquei essa perspectiva, o quadro das perspectivas, antes da cronologia do desenvolvimento quanto ao milênio. Depois desses gráficos, nós vamos ver em que cada período da história teve um desenvolvimento de alguma doutrina. Milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, nós vamos ver isso. Houve períodos da história também que eles foram desenvolvidos. Ok? E aí, o estado eterno, né? Senhor Jesus Cristo volta, a ressurreição, o juízo final, em novos céus e nova terra. A dificuldade que nós temos aqui é ver a ordem cronológica, né, temporal das coisas. Né? Então, ele volta, a ressurreição. Né? Essa é a dificuldade que nós temos, mas é a dificuldade nossa mesmo. Ok, essa é a perspectiva amilenista. Existe a perspectiva pós-milenista. Né? O prefixo lá, A, de amilenismo, ele não é muito bom, porque ele dá uma ideia de negação do milênio, sem o milênio. Mas a perspectiva não é essa. A ideia é de que não há um milênio literal. Certo? Pós-milenismo é de que o milênio ele vem, Cristo retornará depois, após. Cristo retornará depois do milênio. O milênio aqui é futuro, mas não literal. Vamos entender aqui. Qual é a perspectiva? O gráfico é bem parecido, os irmãos observam? Só que aqui há um detalhe. Nós estamos no período da igreja. Esse é o período que nós estamos. Apocalipse, parte do Apocalipse aqui está sendo cumprido, mas Apocalipse capítulo 20, ele será cumprido futuramente. Num período de tempo chamado milênio, ou era milenar. Qual é a perspectiva pós-milenista? É uma perspectiva otimista. O amilenismo e os pré-milenismo é uma perspectiva, não é uma perspectiva otimista. O pós-milenismo é uma perspectiva otimista do avanço da igreja do evangelho. Qual é a ideia? De que o evangelho, com as suas missões, com a sua pregação, o evangelho, a igreja, vai avançar a tal ponto a cristianizar o mundo de tal forma que seja implantado a era milenar. A era milenar é esse período de paz e justiça plena, que não literalmente significa 1000 anos, mas esse período de paz e justiça plena que será conquistado pelo avanço do evangelho. Então é uma perspectiva otimista. Depois disso, então, Cristo volta e há a mesma coisa, a ressurreição de crentes e incrédulos, o juízo final e o estabelecimento de novos céus e nova terra no estado eterno. Como acontece como acontece no amilenismo, nós percebemos que haverá um período de tribulação depois do milênio. Haverá um período onde nós experimentaremos de forma mais aguerrida a perseguição, né? E o Senhor Jesus Cristo irá voltar então para consumar a sua obra. Ok? Dúvidas até aqui? Isso mesmo. Porque é quando Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás será solto por um tempo. Esse tempo será no período final do milênio. E ali é chamado de grande tribulação, onde vai haver a batalha final e Jesus Cristo então derrotará, fará o julgamento e estabelecerá os novos céus e nova terra. Todo pré-milenista ou todo aquele que concebe algum tipo de milênio necessariamente
ele tem que entender que depois desse período de paz milenar, haverá um período de perseguição e de guerra, todo, né? Porque é o lugar onde Satanás tem que ser derrotado e preso, definitivamente, certo? Ok, pós-milenismo. Agora nós vamos ao pré-milenismo clássico ou pré-milenismo histórico. Por quê, meus irmãos? O pré, ele já diz, né? Cristo retornará antes, né? Antes do milênio futuro. Esse milênio futuro, meus irmãos, ele pode ser literal ou não quanto ao seu número. Ele pode ser um período realmente de 1000 anos, literalmente, ou ele pode não ser literalmente 1000 anos especificamente, mas é um grande período onde nós veremos o Senhor reinando plenamente, sem qualquer ação de Satanás, sem qualquer injustiça, em plena paz e harmonia. Tem que haver esse período, né? Ok. Ele é chamado de clássico revisado por quê? Porque desde os primórdios da igreja, desde os primeiros pais da igreja, nós vemos essa perspectiva pré-milenista. Quase todos os pais apostólicos, quase todos os pais da igreja eram pré-milenistas. Por isso que é chamado de histórico, por isso que é chamado de clássico. Quase todos, né? Só teve o seu fim quando chegou em Agostinho. Quando chegou em Agostinho, aí... Porque muitas seitas também se apoderaram dessa perspectiva. Começa a dificultar aqui o negócio. Né? Então, o que é que acontece aqui? Nós estamos na era da igreja, certo? A era da igreja. O T representa a tribulação. A era da igreja. O que é que acontecerá? Observe que a igreja passa pela tribulação. Está vendo o quadrado aí? Junto? Então, a igreja passa pela tribulação. A perspectiva pré-milenista clássica histórica, ela é pós-tribulacionista. O que é pós-tribulacionismo? Que a igreja será arrebatada, ou Jesus Cristo irá voltar visivelmente depois da tribulação. Entende que quando Jesus Cristo voltar, a igreja é arrebatada, certo? E a igreja arrebatada. Ele vem depois da tribulação. Então, todo pré-milenista clássico, histórico, entende que a igreja passará pela tribulação. O pré-milenismo clássico ou histórico, ele faz contraste com o pré-milenismo dispensacional, tribulacionista, porque o contraste é contra a ordem da volta de Cristo em relação à tribulação. Então, como é que acontece aí? Nós estamos na era da igreja, haverá um período intenso, né, de perseguição, guerra, destruição, que pode ser de 7 anos ou não. A igreja passará por ele, Cristo vai voltar, os crentes são ressuscitados, encontram-se com Cristo nos ares, imediatamente descem para o estabelecimento da era milenar, do milênio, que pode ser de 1000 anos e pode não ser. Nesse ponto, o milênio não tem um caráter judaico e nem a tribulação tem um caráter judaico. É um período para a igreja. Não existe a distinção aqui entre Israel e igreja. Não existe a primazia de Israel sobre a igreja. Vocês estão entendendo? Então, é feito isso. Observe que aqui os ímpios não ressuscitaram ainda. Por quê? Porque há 2 ressurreições. Lembra da dificuldade de versículos 5 e 6? Como uma ressurreição é espiritual e como a outra ressurreição é física em Apocalipse ali, na interpretação amilenista, na interpretação pré-tribulacionista, isso não existe. As 2 ressurreições são físicas. A primeira ressurreição é para o encontro com Cristo nos ares, antes da tribulação e o retorno imediato. Aí vem o estabelecimento do milênio. Aí só depois nós vemos a ressurreição dos incrédulos para condenação, depois do julgamento final, onde também os crentes serão julgados, mas para receber os galardões. Não será condenado, evidentemente. E o estabelecimento do novos céus e nova terra no estado eterno. Ok? Tranquilo? Ok. Ok. Existe uma divergência, irmãos, quando a Terra ela vai ser restaurada. Essa divergência às vezes não é muito encontrada, mas há. Se ela vai ser restaurada no início ou no final do milênio.
se logo no início do milênio haverá restauração, novo céu e nova terra, ou não, haverá o milênio nessa terra e nesse céu, embora de plena paz e justiça, e no final do milênio haverá a restauração da terra. Né? Existe essa discussão, mas é um campo onde cabem muitas discussões, certo? Um campo onde cabem muitas discussões mesmo, muitas. Né? Pastor, do milênio para o estado eterno, o que é que vai marcar ali? O quê? Porque do milênio para o estado eterno, o que é que vai mudar? Né? Porque assim, em relação ao inimigo, ele vai ser derrotado já quando a primeira No vez. final do milênio, necessariamente, Satanás vai ser solto. Lá no final do milênio? No final. Por quê? Porque é onde haverá a batalha final. Então haverá um período... Essa é a outra dificuldade. Haverá um período de grande paz. E quem vai se rebelar? Se haverá um período de grande paz, onde o Senhor vai reinar, qual é a outra dificuldade? Sabendo que Jesus volta com os crentes, então são crentes com corpos glorificados. O milênio será habitado por pessoas com corpos glorificados e corpos não glorificados. Mas será um período que Jesus vai reinar em plena paz e harmonia. Quem vai se rebelar no final? Essa é a dificuldade. Se é a plena paz e harmonia, todos estão ali sob o reinado de Cristo. Quem vai se rebelar? Porque haverá um tempo de apostasia grande. Quem vai se rebelar? Né? Alguns dizem que são os filhos que nascerão ali, né? E outros colocam as mais diversas dificuldades. Né? Aí, no final, nessa grande apostasia, o Senhor volta e haverá a guerra final, a batalha, assim de dizer, né, meu irmão? Satanás não tem nenhum poder contra Jesus. Esse é o massacre final. Né? Vai ter um massacre final e aí o estabelecimento do novo céu e nova terra. Sim, Jean. Mesmo. Um dos pontos é isso, né? Que os filhos que vão nascer ali, né? Aí que vai acontecer isso aí, né? A rebelião, né? Então, irmãos, observe que geram dúvidas que não têm respostas, né? Por exemplo, quando nós vimos ali Gênesis capítulo 6, onde os filhos dos homens se relacionam com os filhos dos deuses, nós já vimos um questionamento gigantesco ali se pessoas com corpos normais se relacionam com pessoas com corpos glorificados ou com corpos imateriais ou com seres celestiais e geram a discussão de saber se isso é gigante, o que pode ser, não é? Então, como isso ocorrerá no milênio? Então, essas respostas, elas não são respondidas pelas Sagradas Escrituras. Não são, irmãos, não tem nenhum lugar onde essas respostas são oferecidas. Nenhum. Então, qual é o ponto de alguns dispensacionalistas? Pré-milenistas. Aqui a gente chegou no dispensacionalismo, não. Qual é o ponto de alguns pré-milenistas? O fato de nós não sabermos responder não quer dizer que não ocorrerá. Esse é o ponto. Bom, pode ser, né? O fato de nós não termos a resposta não quer dizer que não é possível, que não ocorrerá. Nós somente não temos a resposta, né? Ok. E agora vem o final. Pré-milenismo pré-tribulacional. Eu poderia colocar aqui pré-milenismo dispensacional, certo? Porque essa é uma característica do dispensacionalismo. Aqui, da mesma forma, Cristo retornará antes do milênio, a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque Cristo vai voltar antes da tribulação aqui, né? Então, ela é pré-tribulacional. Antes da tribulação, tanto a volta de Cristo quanto a igreja. Esse sistema, como eu falei para vocês, ele é categorizado aqui por questões judaicas e pelo pré-tribulacionismo. Ele nasceu no século XIX, lembra lá que eu falei para vocês, nasceu no século XIX. E a perspectiva dele é uma perspectiva futurista. O pré-milenismo é a perspectiva futurista, de que o milênio ele virá no futuro, né? É parecido lá com o pré-milenismo histórico, nós vemos aí a diferenciação do T ali da tribulação. Ok. A era da igreja. Diferentemente do outro, a era da igreja não contempla a grande tribulação. Nós estamos na era da igreja,
O que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar, os crentes serão ressuscitados, permanecerão com Cristo durante 7 anos, que é o período da grande tribulação. Esses 7 anos podem ser literalmente 7 anos ou podem não ser literalmente 7 anos. Os crentes nessa perspectiva, podem ser arrebatados na metade da tribulação, que é no período de paz e não no período de ira. Por quê? Porque a ira de Deus, ela é destinada a ímpios, não a crentes. Como os crentes experimentarão a ira de Deus? Se a ira de Deus é destinada aos ímpios. Por isso que, se elas vão ser arrebatadas antes da tribulação, ou se ela será arrebatada no meio, o ponto principal é que a igreja não experimentará a ira de Deus, porque a ira de Deus não é destinada a crentes, aos seus filhos, é destinada aos ímpios. Ok, pastor, então o senhor quer dizer que o pós-tribulacionismo está errado? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo clássico, que a igreja passará pela tribulação, esse é um ponto. Porque na perspectiva pós-tribulacionista, Deus vai derramar a ira de Deus, Deus vai derramar a sua ira, mas a igreja é guardada. Passando, a igreja perseverará, a igreja é protegida. E a ira não é entendida da ira de Deus sobre a igreja, mas esse período de tribulação será a ira dos ímpios e do anticristo contra a igreja. Então, a natureza da tribulação ela é diferente. A ira ali não é Deus derramando a ira sobre a humanidade, mas é os ímpios com o anticristo fomentando a apostasia e a perseguição contra a igreja. Então, a natureza começa a mudar um pouquinho. Ok? Ok, vamos lá. Passou lá 3 anos e meio, metade da tribulação, ou 7 anos reinando com Cristo nos céus, retornam com Cristo para o estabelecimento do milênio. Aqui, tanto a tribulação quanto o milênio, o caráter, a natureza é judaica. É onde o Senhor voltará a tratar com o seu povo, Israel. Então, para que é que serve a tribulação? Para causar medo nos judeus, para que eles se voltem para Deus. É onde eles serão ajuntados em sua terra, em Jerusalém. Eles serão ajuntados, eles serão buscados de todos os locais, porque estão sendo perseguidos, porque estão experimentando provação, e eles serão ajuntados para se prepararem para o milênio. Então a tribulação é um período de preparação para que eles retornem à fé ortodoxa judaica. Claro, meus irmãos, que eles entrarão por causa da sua conversão a Cristo, né? Mas eles têm um papel... Aqui a formação é do Israel étnico, Israel nacional, né? Então, aí o que é que acontece? Nesse milênio, o templo será reconstruído, o sistema sacrificial retornará. No final disso, haverá apostasia, grande apostasia. Satanás será solto por breve período de tempo. A ressurreição, a derrota final e tudo, a ressurreição dos incrédulos para condenação no juízo final e o estabelecimento eterno dos novos céus e nova terra. Ok? Vocês são o quê? Eu só sei que Jesus Cristo vai voltar, né? Jesus Cristo vai voltar e eu sou crente, né? Ok, irmãos. E para finalizar, como a confissão de fé e os reformadores estavam inseridos num contexto católico, né? Eu trouxe um pouquinho aqui de forma bem sintética a escatologia da Igreja Católica Apostólica Romana, de forma bem sintética, porque os capítulos 31 e 32, eles repudiam a doutrina católica romana em relação à escatologia. Lembra lá que eu falei que o pré-milenismo ele tinha força até quem? Até Agostinho. Agostinho é o teólogo do catolicismo. Então, a escatologia católica é um tipo de amilenismo. Eles entendem que o milênio é simbólico, o milênio não é literal e nós estamos reinando, nós estamos nessa era milenar. Houve algumas modificações na reforma, né? Quanto a essa perspectiva do milênio, essa perspectiva agostiniana de milênio, né? Então, essa é a era da igreja.
O que é que acontece? O lance todo é em relação à morte. Né? Por exemplo, após a morte, o que acontece com a alma? O corpo morre, mas o que acontece com a alma? Logo após vem o julgamento final. Desse julgamento final, há 3 possibilidades. O julgamento é quanto a conquista da salvação ou não, por obras mesmo, por mérito. Né? Há o julgamento individual, o julgamento final não, desculpa, o julgamento individual. Cada um vai experimentar esse julgamento. Diante desse julgamento individual de conquista de salvação ou não, há 3 possibilidades, 2 eternas e 1 temporária. A primeira é, se você conquistou a salvação, você vai logo para o céu. Se você conquistou a salvação, você vai logo para o céu, né, se encontrar com o Senhor, e a sua alma vai lá reinar com o Senhor por esse período. Se você tem pecados mortais, né, lembra dos pecados capitais? Se você tem pecados mortais, pecados não perdoados, você tem que ir para um lugar de purificação. Se você tem esses pecados não perdoados, você vai para um lugar de purificação e lá você vai pagar aquilo que você não conseguiu pagar na terra. Vai pagar a Deus, né? Depois desse período, o seu destino é o céu. Ok. Deixa eu fazer uma observação aqui. Os pecados mortais levam você para o inferno, os pecados capitais. Né? Me confundi aqui. Os pecados que não foram perdoados, mas não são os pecados capitais, os pecados mortais, levam você para o purgatório para a purificação. Depois, ou outra possibilidade, é você ir diretamente para o inferno. Então, existem 2 destinos eternos, sem volta. É o céu ou o inferno. Se você conquistou a salvação, você vai para o céu. Se você não conquistou a salvação e cometeu pecados capitais, pecados mortais, você vai para o inferno. Se você cometeu pecados, mas não conseguiu, não são pecados mortais, mas não conseguiu conquistar a salvação, não conseguiu pagar por ele as suas penitências, você vai para um local de purificação onde você vai pagar a Deus as penitências para ter a sua alma purificada. O que é que acontece? Jesus Cristo, ele retorna. Quando Jesus Cristo retorna, há aqui a ressurreição dos incrédulos para julgamento e condenação final, e depois, logo no retorno de Cristo, aquelas almas que foram purificadas, elas vão para o céu. Depois, na mesma volta de Cristo, não coloquei aqui, mas na mesma volta de Cristo, há a ressurreição dos crentes, né? Depois que estão no céu, e o estado eterno. Ok? Não, o purgatório ele foi desenvolvido no século III, né? Século XII, XIII. Então, a doutrina do purgatório não existia no tempo de Agostinho. A perspectiva de Agostinho é extremamente parecida com a reformada, né? A milenismo. A diferença é alguns apontamentos bem sutis quanto ao milenismo agostiniano e reformado, né, que a gente não vai entrar para não causar muita confusão. Mas isso daqui ele foi desenvolvido com a necessidade de purificação, à medida que o pelagianismo entendia que o homem não nasce mal, que o homem ele não herdou o pecado de Adão. Né? Então, por isso que ele foi condenado como uma seita ali no período de Agostinho. Só que o que foi que aconteceu? A Igreja Católica Romana ela absorveu um tipo de pelagianismo, por isso que ela é chamada de semi-pelagiana. A ideia de que, em alguma medida, nós conquistamos a salvação. Né? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Irmão Robert aqui. Pastor, em relação ao pré-milenismo, na era do milênio, que Jesus está aqui, aí vai ter corpos glorificados e corpos não glorificados. Isso mesmo. Seres que não têm pecado com seres que estão pecando. Isso, porque aqueles que foram os que foram ressuscitados, eles já ressuscitam com corpos glorificados. Certo. Só que tem aqueles que passaram pela tribulação, os que não morreram. E os crentes que não morreram, eles entrarão no milênio, junto com os crentes que morreram, os santos, né, do Antigo e Novo Testamento que morreram e tiveram ressuscitados os seus corpos e foram glorificados e entraram no milênio.
E o milênio haverá o reinado pleno, onde Jesus se sentará plenamente no trono de Davi para governar o mundo em paz e harmonia, onde Satanás vai ser preso de todas as suas ações, todas as suas faculdades, não exercerá nenhuma influência, e aí haverá corpos glorificados e corpos não glorificados. Digamos, a tribulação fosse agora. Aí depois Jesus veio, aí no caso, Jesus está aqui, aí eu não morri ainda. Então eu tô aqui não glorificado, do lado de Moisés, de Davi. Isso mesmo. E nós não envelheceremos, nós não morreremos, nós passaremos por esse milênio, os 1000 anos, sem envelhecer, sem morrer, né? Viveremos, né? Então, essa é uma das diversas dificuldades que nós temos. Ok, irmãos, eu acho que nós podemos parar por aqui, né? 85 minutos, nós paramos por aqui, e próxima semana, se Deus permitir, nós continuamos agora vendo a cronologia do desenvolvimento dessas doutrinas. Qual foi o período, qual foi a época do pré-milenismo, a época do pós, a época do a época do pré e assim por diante, para a gente fazer esse passeio pela história na formação da perspectiva doutrinária. Isso é interessante porque, embora nós tenhamos visto lá que a escatologia só entra em cenário no século XIX e no século XX, existiam perspectivas em relação ao milênio ao longo de toda a história, né? Só que não eram pontos tão necessários a ponto de ser preciso desenvolver a doutrina ali, né? Ok? Mas existia já uma concepção quanto ao milênio. A discussão quanto à tribulação, né? Se Jesus volta antes, se a igreja é arrebatada antes, não existia até o século XIX. Por isso que a discussão é só em torno do milênio, né? Por isso que eu foquei aqui no milênio e não na questão da tribulação. Ok, irmãos? Ficou muito complicado aí? Ainda bem que vai ficar gravado, os irmãos podem dar uma olhada, né? É bem confuso mesmo, porque qualquer detalhe, se errar um ponto da ressurreição, você falha. Então é difícil, né? Mas eu acho que deu para fundamentar bem a gente, para ver onde nós estamos inseridos. E vai ter uma sessão aqui que eu coloquei sobre a hermenêutica escatológica reformada. Como a hermenêutica reformada dá luz ao amilenismo. Escatologia reformada é amilenista. Como dá luz ao amilenismo? Né? É um desenvolvimento de uma interpretação. Não nasce do nada. Não é aleatório, é o desenvolvimento de uma interpretação. E aí nós vamos ver como nós vemos isso, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos orar a todos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e graça, muito obrigado por esse período que o Senhor nos concedeu. Sem sombra de dúvidas, existem muitas questões para serem desvendadas da palavra do Senhor. Nós entendemos humildemente que se não aprove o Senhor revelar de tal forma que nós pudéssemos entender todos os pontos nitidamente. É tua santa vontade e nós nos inclinamos diante dela. Rogamos a Ti somente para que nós estejamos fiéis nas Tuas Sagradas Escrituras, íntegros na interpretação dela, nós não pequemos contra o Senhor, o Teu Santo Espírito que a revelou, nós possamos ter a nossa convicção formada diante daquilo que compreendemos da palavra do Senhor, Deus. Rogo ao Senhor que esse período que o Senhor nos concedeu com tanto conforto, Deus, com tanta tecnologia ao nosso dispor para otimizar o nosso aprendizado, que ele sirva para forjar em nós convicção, piedade, ó Deus. Ansiar pela consumação da obra do Teu Filho, Pai. Protege-nos para que esse conhecimento não venha simplesmente alimentar o nosso ego, que seja tão somente motivo de discussão torpe, banal, fútil. Nós possamos entender que estamos fortalecendo a nossa fé, formando convicção e não nos munindo para a batalha sem frutos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Que nós saibamos nos relacionar com aqueles que pensam diferentes de nós e estão dentro da ortodoxia.
nós tenhamos humildade para entender as nossas limitações também, meu Deus. Prepara-nos para todo esse dia, meu Deus. Que seja um dia bem diferente da nossa rotina semanal, onde nós iniciamos a semana nos encontrando uns com os outros e com o Senhor no culto solene, meu Deus. Por favor, Senhor, alimenta-nos, nos faz contemplar os céus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde.